Bom dia, amigos! Estamos aqui para mais uma live Intelbras. No dia de hoje a gente vai falar um pouco sobre energia solar, sistemas de energia solar off-grid. Isso daí. Para isso a gente trouxe o especialista Andreison de Castro e o Henrique, que é o nosso instrutor regional. Vou pedir para eles se apresentarem aqui rapidinho para vocês, mas antes eu quero deixar um recado. Se você tiver dúvidas, deixa no chat aqui do YouTube, que a gente está de olho aqui nas dúvidas e vamos tentar responder todas elas aqui para vocês, ok? Então, vai lá, Andreison, apresente-se aqui para a galera. Obrigado, Fabrício, pelo convite mais uma vez. Estamos aqui para falar mais uma vez desse tema, né, em relação à energia solar e hoje especificamente a parte de off-grid. E espero aí atender aí grande parte das dúvidas de vocês aí e solucionar e mostrar para vocês o potencial de mercado também desse cenário aí. Legal. Você, Henrique, apresente-se aí para a galera. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Andreison. Muito obrigado pelo convite, né? Então, como o Andreison mesmo citou aí, né, a gente vai falar do sistema off-grid, né, que é um cenário bastante interessante, né, para o que a gente vive hoje, né, no crescimento de energia solar. E conte com a gente para poder estar tirando dúvidas de vocês com relação a esse sistema que vem crescendo bastante dentro do Brasil. Legal, isso aí, galera. Então o nosso tema aqui é interessante e o nosso tema, a gente vai falar de energia solar, mas ele está muito ligado com quem trabalha com CFTV, com rede, com controle de acesso, com todas as tecnologias que a Intelbras tem, né? É uma forma de você mandar energia elétrica onde não tem possibilidade, né, André? É exatamente essa. Só tem um pequeno detalhe aí. Não precisa ser exatamente uma aplicação onde não tem energia elétrica. Vamos supor que tu tem um portão lá que vai ter que passar 400 metros de cabo, por exemplo. Boa. Quem sabe eu estar no sistema off-grid para instalar, alimentar aquele cenário, por exemplo. Um dos cases mais assim que a gente vê hoje a aplicação é portão de fazenda, por exemplo. Eles instalam no sistema off-grid porque o local já é remoto, já não tem chegada de rede de concessionária de energia ali. Então eu vou lá e instalo no sistema off-grid para alimentar esse portão, essa aplicação, né? Daí o cara não coloca só um portão, ele vai lá e coloca uma câmera, coloca um rádio para transmitir até a residência dele, e assim ele vai colocando iluminação. A partir desse momento ali ele começa a agregar integrar os produtos da Intelbras num cenário aplicado, né? Legal. Esse é um ponto interessante. Às vezes a gente fala de rádios, né, para aplicação de CFTV, ou mesmo fibra ótica para aplicação de CFTV, e aí sempre vem aquela pergunta, tá, mas como que eu mando energia elétrica nesse caso? Então, se não dá para mandar energia elétrica para lá, é um ponto que tem energia, mas não dá para mandar, teria, mas não dá para mandar, posso botar um off-grid lá. Coloca o off-grid aí para essas aplicações. É importante aí para quem não tem um conhecimento tão a fundo de diferentes cenários entre o on-grid e o off-grid, né? Que o off-grid ele tem um controlador de carga, como esse aqui, desse painel que a gente vai apresentar para vocês depois. Ele tem um cenário onde eu instalo baterias e também tem um controlador de carga. Eu tenho duas tecnologias aqui dos produtos da Intelbras, que é o MPPT e também o PWM. Então a gente tem aí, para diferentes aplicações, a gente tem sem dúvida nenhuma um portfólio para atender. Entendi. O que é um sistema off-grid? O que compõe um sistema off-grid? Basicamente os módulos solares, né? Um controlador de carga. O grande diferencial entre o on-grid, né? Ele tem controlador de carga e tem baterias. E dependendo do tipo da alimentação, o que eu vou alimentar de carga, eu vou utilizar sim ou não um inversor para alimentar a minha carga. Nesse cenário aqui, ó, nós estamos utilizando diretamente meu controlador de carga, uma câmera para nosso DVR. Porque ela funciona na tensão da bateria. Isso é um ponto muito interessante, porque a tensão da minha câmera permite com que o meu range de alimentação tenha capacidade de variação de acordo com a tensão da bateria. Entendi. São tanto quanto uma aplicação do MPPT e do nosso controlador PWM. Por quê? Porque a tensão de saída do meu controlador vai variar do lado do CC, né? Ele vai variar em função da tensão sobre a bateria. Entendi. Por que é importante esse cenário, Fabrício? Porque a bateria ela tem tensões diferentes no momento da carga e quando ela estiver carregada. Sim.
que pode variar aí para um sistema de 12 volts, vamos dizer assim, que pode variar de 11.5, 10.5 até 14.15. E a minha câmera, será que suporta essa variação? Nesse caso, então, assim, se o meu dispositivo de CFTV suporta essa variação, eu posso ligar direto. Se não, eu uso um inversor ali. Exatamente. Ou dispositivo de CFTV, ou qualquer dispositivo que vai conectado no sistema. Exatamente. Até é bom lembrar dessa variação de tensão, porque o nosso rádio, ele tem uma variação, né? Ele é PoE e tem uma variação na entrada que vai até 18 volts. 24 volts. 24 volts. E nesses 24 volts, se eu alimentar com uma tensão menor, eu vou ter menor a potência de transmissão. Então, talvez com a tensão menor eu não consiga transmitir um sinal. Sim, talvez ele nem funcione, né? Talvez ele desligue, se ficar abaixo do Se ficar baixo, ele já vai desligar também. Ele não funciona, se ficar abaixo do Então tem que tomar cuidado na aplicação. Aquele cenário que eu falei de um portão num lugar remoto até uma residência, eu alimentar com 12 volts, a transmissão, a quantidade, a banda do nosso rádio ali vai diminuir e não vai conseguir alcançar, né? Vai perder totalmente o alcance. E Henrique, você consegue falar de outras aplicações aqui, outras possibilidades para a gente de uso do cenário de off-grid, além do CFTV? Nesse caso a gente falou só de câmeras, tem outras aplicações ali, acho que você consegue adiantar para a gente. Sim, com certeza. Uma das coisas que muitas pessoas têm dúvida, né, é com relação à possibilidade de utilizar o sistema off-grid em cenários onde eu tenha um provedor de internet, né? Hoje, para algumas regiões onde são regiões remotas, né, é necessário levar internet, né? Até porque a gente hoje tem uma grande procura, né, por informação, né? E aí alguns provedores acabam não atendendo aquela determinada região por conta de não ter, né, por conta de não ser atendido pela concessionária naquela região. E aí fica um pouco difícil, né, do provedor conseguir atender a demanda de internet naquela região. Então, com o sistema off-grid, você também consegue manter um provedor em uma área isolada, né, dimensionando corretamente, né, o sistema fotovoltaico. Você vai conseguir manter aquele equipamento ligado por um determinado período de anos, né, onde você vai ter ali vai poder levar uma infraestrutura de internet para aquela região. Outra coisa legal de ressaltar do sistema off-grid, né, é a diferença, né, com relação ao on-grid e o off-grid, né. Então a gente tem um sistema que é totalmente independente, falando do off-grid, né, a qual o cliente ele não necessita da concessionária. E é uma coisa interessante porque para o sistema off-grid não depende de documentação para poder ser feita a homologação. Então, os leigos, né, porque a gente tem bastante leigos hoje na internet, que queiram se arriscar com o sistema off-grid, só tem que se precaver com relação à eletricidade em si, né, porque a gente sabe que a eletricidade pode acabar matando uma pessoa. Então, você consegue desenvolver um sistema off-grid para a sua residência sem ter a intervenção da concessionária de energia. E já o on-grid, não. O on-grid você necessita fazer a homologação para que você possa ter o cenário. Lógico, né? Existe uma diferença de custo entre os dois cenários, né? O sistema off-grid, às vezes, pode ser 50% mais caro do que o on-grid. Mas isso quer dizer que ele não vale a pena? Não. Isso depende do cenário a qual você vai instalar o equipamento. Então, você tem cenários aí, como o Andrés falou, né? De repente, você está num local, num sítio, onde você precisa alimentar um portão de entrada, né? Então, você, em vez de passar um cabeamento até chegar àquele portão, você coloca um sistema off-grid integrado ao portão, fazendo todo o seu sistema de trazendo todo o seu sistema de segurança, né? Com uma câmera de CCTV, iluminação e abertura e fechamento daquele portão para que você possa entrar quantas vezes você quiser, né? Dentro daquela fazenda. Legal esse lance. Quando a gente fala esse é um ponto interessante, aí puxando um pouco para a rede, né? Essa possibilidade se dá graças à existência de soluções de rede para isso. Por que eu estou falando isso? Porque você tem câmeras IP hoje, que você pode ligar lá no switch e transmitir os dados dela via rádio, como a gente está fazendo aqui, o Andrés vai mostrar para vocês no nosso painel. Você tem sistemas de controle de acesso que operam via rede, você tem sistemas de telefonia e interfonia que você pode utilizar, que também usam a rede. Então você pode ter lá um switch, câmera
controle de acesso, controle do portão, tudo conectado ao switch, transmitindo via rádio e esse sistema alimentado via do sistema off-grid, né? Então é interessante para você que trabalha com tudo isso. Às vezes você tem um projeto grande, perdeu a oportunidade, ou às vezes, eu acho que até uma pergunta que é interessante, existe uma relação de economia do custo entre passar um cabeamento e montar um sistema off-grid? Esse é um dos principais temas, é o custo da instalação do sistema fotovoltaico off-grid. Por quê? Porque dependendo da carga que tu vai alimentar e principalmente da autonomia do teu sistema, vai diferenciar bastante o valor investido no sistema. Por quê? Porque quando se trata de autonomia, eu vou aumentar o número de baterias. E se eu aumento o número de baterias, aumenta muito o valor investido. Que grande parte do valor investido ainda é as baterias na parte do off-grid. Porque se eu instalar sistemas com autonomia de 3 dias, para uma carga, vamos dizer assim, não tão grande, né, em questão de consumo, eu vou instalar um sistema pequeno que vai ter um custo baixo. Então existe essa possibilidade. Só que tem outro detalhe, a bateria ela tem um ciclo de vida. Se eu colocar uma carga onde eu vou extrair muita energia da bateria em um período pequeno, eu vou gastar muita... Vai fazer com que a vida útil da bateria reduza. E esse é o cuidado no momento do dimensionamento do sistema fotovoltaico. Sim, mas eu digo, dependendo do projeto, sai mais barato montar um sistema fotovoltaico do que passar o cabo de energia elétrica. Exatamente. Se for pelo poste, tem que ver a questão da concessionária de energia. Se você pode não dá para te avaliar só o custo entre uma diferença e outra. Tem que verificar quanto tempo aquele equipamento vai ficar ligado. E principalmente quando se trata de um off-grid, a gente tem que levar em consideração que ele vai ficar funcionando remotamente e eu não vou ter custo mais de energia naquela carga. Exatamente. Então é uma medida a longo prazo para instalar um sistema assim. Sim, às vezes se ficar no 0 a 0 já é vantagem. Porque exatamente. Eu vou economizar na fonte de energia elétrica. Economiza bastante aí. Que maravilha, massa. Tem outras aplicações, eu vi que você marcou ali a possibilidade do uso em caminhões e tal. Às vezes a galera fica meio difícil de integração, né? Integração total, pessoal, com DVRs, vídeo monitoramento de ônibus, caminhões, né? E uma aplicação que é bastante comum quando se trata de barcos, embarcações que são parados na marina, né? Ele, querendo ou não, ele descarrega a bateria, porque ele tem um consumo. Então, por que eu não instalar um sistema de energia solar, seja off-grid, lá para recarregar essas baterias? Para não ter que alguém lá e ligar o barco só para carregar. Exatamente. Uma vez por mês o cara vai lá e dá a partida no motor, deixa carregando a bateria. Então, eu instalo um sistema off-grid para alimentar esse banco aí de baterias ali, né? Além de ser uma oportunidade de instalar num cenário onde eu vou utilizar também, né? No meio do... Mesmo com o motor desligado, vai estar gerando energia, né? Então é um cenário que dá para ser bastante explorado aí. Se tratando também de rodovias, vias, uma das aplicações que provavelmente grande parte dos nossos parceiros já devem ter visto nas rodovias, aí, sistemas off-grid para iluminação noturna. Obras de construção na rodovia, eles instalam um sistema off-grid para que possam trabalhar no período da noite, né? Aqueles letreiros, painéis, aí, tudo instalado com sistemas off-grid. Legal, você colocou a questão do DVR veicular, então eu posso instalar o DVR veicular numa carreta e botar o painel solar lá para alimentar o sistema. Bota lá um sistema off-grid ali. O interessante é para a instalação, já falando puxando um pouquinho para a tecnologia, para sistemas móveis, onde eu não tenho orientação e inclinação adequada a todo momento, né? Porque aquele caminhão ele vai se movimentar, aquele barco ele vai se movimentar, eu tenho que instalar um sistema MPPT, porque assim eu vou conseguir absorver a maior potência, né? A alimentação, a energia elétrica dos módulos vai ser convertida e efetivamente entregue a nossa bateria ali para depois ser alimentando a nossa carga. Entendi. Existe a calculadora, né, para calcular esse... Temos uma ferramenta aí para Intelbras para auxiliar os nossos parceiros aí, porque grande parte das dificuldades dos cenários hoje de off-grid se dá na parte da aplicação em si e também o cálculo da autonomia daquele sistema, porque querendo ou não a gente não consegue prever o quanto
as condições climáticas daquele local. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu uma calculadora para facilitar no dimensionamento de acordo com a autonomia aí que a gente tem. Até é legal, Henrique, poderia falar que depois, em seguida da live nossa, aí a gente vai ter um treinamento. Podia falar um pouco também, Henrique, sobre esse treinamento? Sim. Antes de eu falar sobre o treinamento, é legal ressaltar também que a gente consegue ter o sistema off-grid também para a área de comunicação, né? Que seria com relação à telefonia, né? Então, a gente consegue ter em áreas isoladas, né, pessoas que geralmente se comunicam através de rádio. Você consegue também integrar o sistema de rádio que a Intelbras tem para poder esse cliente se comunicar com outras pessoas. Agora, falando sobre o dimensionamento off-grid, né, como o Andrés mesmo ressaltou aí, a gente tem a nossa calculadora off-grid, né? Para aquelas pessoas que ainda não entendem esse cenário e não sabem muito bem como dimensionar o projeto, ela vem para poder facilitar isso. Então, você consegue ali, pegando a potência, né, as especificações do equipamento que você quer alimentar, né, você joga essas informações dentro da calculadora e aí ele te traz todo um cenário para que você possa estar levando a solução off-grid para alimentar aquele equipamento. Então, após essa live que a gente está fazendo aqui, nós vamos ter um treinamento, tá? Real em cima da calculadora, onde eu vou mostrar para vocês como dimensionar o projeto de determinadas potências e o quanto que ela vai sugerir para a gente de baterias. A gente vai debater sobre isso e ver quais são as informações que eu preciso ter para poder atender aquele equipamento com o meu sistema off-grid. Legal. O NetBio oficial, ele perguntou como faz para colocar em uma torre de provedor de internet. É aquela questão, né? Ele precisa da calculadora para estimar o consumo na quantidade de baterias e a quantidade de painéis que ele vai ter de acordo com a autonomia que ele quer daquele sistema. Tem até uma outra pergunta ali, uma outra questão que acho que está um pouco relacionada a isso, acho que vocês podem explicar. O José Arthur, para qualquer decisão em optar por um sistema desse, somente vale a pena se o mesmo estiver redundância, que compensa o custo-benefício. Como que trata a questão de redundância nesse caso? Aumentando o banco de baterias para evitar problema ou tendo alguma outra fonte de energia? Pois então, o ideal é utilizar um sistema híbrido, né? Porque ele vai poder carregar as baterias e também trabalhar com funcionária. Mas em locais totalmente remoto, a aplicação se dá só aumentar o número de baterias e trabalhar com sistemas paralelizados. O que significa isso? Utilizar vários controladores paralelizados para carregar a bateria e inversores paralisados também. Então, se caso der algum problema, a gente tem uma redundância de equipamentos que vai poder alimentar. Se eu fizer o cálculo, por exemplo, e lá me indicar um controlador de carga só, mas se eu quiser garantir que se aquele dá problema, tenha outro, aí eu coloco dois por minha conta. Consigo trabalhar redundância ali, coloco eles em paralelo. Consigo trabalhar em paralelo. Até interessante a pergunta do Sandro Ramos ali em relação às baterias, porque esse é o grande foco hoje no momento, é o desenvolvimento de baterias, o qual a gente tem tecnologias onde ela vai ser 100% reciclada e também acumular mais energia, né? Para que tenha uma certa potência maior. Além disso, o ciclo de vida das baterias são muito importantes no sistema, porque aí vai verificar qual é a viabilidade econômica daquele sistema. A pergunta do Sandro se eu poderia utilizar baterias automotivas. Um cenário de energia solar, pessoal, ela tem características diferentes de consumo. A bateria automotiva, basicamente, ela extrai uma corrente, uma energia muito alta num período muito curto de tempo. No momento da partida, por exemplo. Depois desse momento, ele já começa a carregar. A bateria estacionária é para ter um ciclo de carga e descarga em períodos longos. Isso vai fazer com que ela tenha uma vida útil maior. Se eu colocar baterias veicular em um sistema off-grid, dependendo da minha carga, a durabilidade vai ser bem inferior. Entendi. Então, tem que deixar bem transparente esse cenário se você vai, para o seu cliente, né, se vai utilizar um sistema com baterias automotivas. Nós recomendamos baterias estacionárias ou próprias para solar, né? São características específicas para ter esse ciclo de
carga e descarga. Entendi. O NetBuy oficial colocou ali uma pergunta, imagino, se a Intelbras já tem sistema híbrido, sim, que é o on-grid e o off-grid, né? Nós temos esse híbrido que ele está se tratando, é os inversores com possibilidade de colocar bateria. Nós não temos esses sistemas híbridos ainda, porque ainda não está homologado no Brasil. Eu acredito que no decorrer dos anos, a partir do momento que a bateria estiver viabilidade econômica muito maior, nós teremos sim no nosso portfólio, sem dúvida nenhuma. Legal, maravilha. Eu acho que a gente pode, a galera está perguntando ali, teve uma pergunta de quais são os produtos que eu uso para isso. Tá praticamente isso daqui, né? Basicamente, o sistema pequenininho. A parte de solar está aqui, né, de carga, de painel, e a parte de comunicação que a gente está utilizando. Só um resumão aqui do nosso painel, né? É a comunicação, é a transmissão dos dados daquela câmera para o nosso DVR que está aqui remotamente. A gente está usando um kit de rádios UON 5A, que você consegue colocar câmeras a 1 km de distância, nesse caso. Então a gente colocou a câmera ali, está sendo alimentado ali pela bateria, né? O lado de lá não teria, né? Aqui a gente não tem sol dentro dessa sala, mas não teria energia elétrica, estaria sendo alimentado pelo solar. Explica aqui para a galera, né? Vou. Aqui nosso controlador PWM, que eu estou alimentando a minha carga através da saída CC do meu controlador, né? Ele alimenta a minha câmera e alimenta o injetor PoE, que vai alimentar o nosso módulo rádio. Eu estou transmitindo as imagens da câmera através do nosso rádio para aquele outro ponto. E como a gente está no cenário em estúdio, né? A gente não tem a irradiação solar, eu estou alimentando através de uma fonte de energia para que eu possa carregar minha bateria. Lembrando que se eu, por algum acaso, eu desligar o meu módulo solar, ele vai manter aí a saída alimentando a minha câmera. Só é legal ficar claro para vocês que a fonte está aqui para simular o sol. Exato. Para simular a tensão que está vindo e a corrente que está vindo do painel, né? Exato. Não precisa ter fonte. Não precisa ter uma fonte externa aí, né? Quem vai fazer esse trabalho vai ser a radiação do sol. E no período da noite, vocês podem ver que o nosso controlador de carga está ligado, alimentando ainda esse cenário para nós verificar a imagem ali, né, na tela. Então, eu tenho essas duas tecnologias aqui para que a gente possa demonstrar para vocês. Eu tenho também o controlador MPPT, o qual eu tenho o rastreamento de máxima potência, né? Esse aqui já é indicado para aquele cenário onde eu tenho inclinações diferentes e orientações diferentes. Ele vai conseguir absorver a energia máxima do nosso módulo solar e entregar a bateria. Esse PWM ele não vai conseguir entregar a máxima potência no celular. Esse aqui seria um inteligente. Esse exatamente é o inteligente no cenário. Outro é mais passivo, digamos assim. Daí tem uma questão, esse é mais caro, o MPPT é mais caro que o PWM. Mas veja bem, a Intelbras trabalhando no meio de projetos de equipamentos, ele desenvolveu um módulo solar compatível com a entrada do nosso controlador de carga. Então, quando se trata de perdas por não serem inteligentes, vamos dizer assim, ele ainda assim acaba ganhando aí o rendimento do sistema, quase chegando a 70%, 80% aí da eficiência, né? Então, em termos de compatibilidade, o nosso controlador PWM também tem essa possibilidade. Então, é um custo mais barato, só... Tem algum limite de carga entre os dois? Tem. Para cada modelo, isso aqui é só estou descrevendo as tecnologias, o MPPT e o PWM. Mas nós temos diferentes controladores PWM com diferentes potências. Entendi. Uma questão, já falando em carga, que nem tu comentou, é tomar cuidado, porque eu tenho uma saída CC nele, né? E algumas cargas eu tenho que alimentar com o inversor e vai ser direto no terminal da bateria. Não vai ser no terminal do controlador ali, porque eu tenho um limite de corrente ali naquele cenário. Então eu tenho que ligar no terminal da bateria sempre aí. E sempre utilizar o cabeamento estruturado para equalizar o banco de baterias, dependendo do banco. Porque eu não sei se vocês têm vivência com no-breaks, grande parte das baterias ligadas ali é o polo negativo que acaba se danificando. Vocês já fizeram a medida de carga em cada banco de no-break por conta do formato da conexão. E isso é algo que a gente apresenta e ensina para vocês na nossa certificação de off-grid, sobre os modelos de conectar as baterias para que ele tenha uma vida útil garantida aí, sem danificar definitivamente o polo negativo ali. Entendi. Aqui a gente está falando de
uma câmera conectada ao rádio, mas é aquela questão, né? Isso aqui poderia ser a porteira, e aqui eu poderia ter um switch conectado a esse rádio. É claro que preciso dimensionar o tráfego, né? A banda, né? Que vai passar por ali, mas eu poderia ter um switch com a câmera, com um interfone IP, o telefone ou interfone IP, poderia ter um controle de acesso que seja IP, poderia ter qualquer dispositivo de rede sendo transmitido, sendo conectado aqui à minha base, à minha casa, digamos telefone, assim. seja qualquer meio de que seja a rede, que seja nesse caso, né? Comunicação, aí eu posso alimentar com o sistema off-grid ali. E isso aqui poderia ser, em vez do rádio, poderia ser uma fibra ótica também, né? Aqui a gente está falando de 1 km usando esses rádios, mas isso aqui poderia estar 10 km, uma conexão via fibra ótica e lá alimentado via... Eu vi uma pergunta ali do Sandro Ramos, bem interessante, sobre dispositivos de proteção CC para off-grid. Nós não temos hoje um produto específico para off-grid. O próprio do on-grid tem as mesmas características para o off-grid, tá? Só tem que tomar cuidado em relação às descrições técnicas, porque nós vamos trabalhar com tensões menores, então o nosso DPS já não tem essa aplicação. Mas o cenário do off-grid não exige muito necessidade de instalar um sistema de proteção. Por exemplo, porque grande parte da preocupação das concessionárias por solicitar um sistema de proteção é porque ele está conectado na rede da concessionária. Sendo assim, está conectado na rede do seu vizinho e assim por diante. Por isso, todo mundo cobra no sistema on-grid um dispositivo de proteção. Sim. Esse cenário do off-grid não é muito aplicado. Tem uma coisa interessante, né? Os produtos geralmente queimam por causa de surtos conduzidos na rede elétrica. Grande parte. Se cair um raio aqui, não sobra nada. Então tem que ter o para-raio e tudo mais, né? Exatamente. No cenário tem provedor com antenas, para-raio na antena, sim, né? Mas como isso aqui não vai estar conectado à rede elétrica, não vai vir surto pela rede elétrica. Exato. Talvez o impacto seja menor. Mas aqui o Júnior Nelson está perguntando se nesse sistema montado possui algum tipo de proteção de surto. É esse conceito, né? Como não está conectado na rede, o controlador de carga tem alguma proteção contra surto? Não. No lado CC não tem nenhum tipo de proteção. Nem precisa, né? porque é só o painel, né? É um cenário que não tem, não vi aplicação que utilizem, porque querendo ou não, DPS aí, com dispositivo de proteção contra surto, acaba aumentando o custo, né? Porque é um produto caro. E nem tem tensões que trabalham nesse range de tensão de entrada do controlador de carga. Sim. Então não é uma aplicação comum, né? O pessoal não utiliza. Faz muito sentido também nesse caso, né? Não chega a ser utilizado. Tá? Entendi. Sim, é importante separar do conceito do para-raio, né? O para-raio tem que ter. Para-raio é outro cenário. É outra coisa. É outra aplicação. E, inclusive, tendo para-raio nessa edificação, nessa antena, nesse provedor, vai garantir que o raio vai direto no sentido do terra, não queimando nossos equipamentos, né? Que vão estar, de certo modo, totalmente isolados, né? Sim. Então é um ponto que tem que ter atenção no momento de fazer o dimensionamento, verificar se tem aterramento. No caso do provedor, né, que os equipamentos são caros dentro daquele local ali, ter para-raio, tem um sistema para garantir. E posso alimentar esse provedor inteiro com o sistema off-grid, né? Legal. Então, provedor, o consumo é alto. Então é um potencial, não pode parar. Contínuo. E se não tem possibilidade de conectar na rede, bota o off-grid. Se tem rede, instala o on-grid, porque, vamos dizer assim, é um investimento seguro, o qual tu tem absoluta certeza que tu vai ter o retorno, né? Legal. E o legal de provedor também, que no momento que tu tem um alto consumo de internet, tu vai ter maior potência ali consumida, tu vai receber mais energia. E é um momento que também tem a sol, então no mesmo momento eu vou estar gerando e consumindo, consumindo. Então o benefício é absoluto. Maravilha. Tem uma pergunta ali que eu vou direcionar aqui pro Henrique. Cláudio Lemes, ele está perguntando para fazer o curso de energia solar, precisa ter algum curso ou certificação na área? Bom, em relação ao on-grid, tá? É sempre interessante que ele passe por uma certificação, porque vai fazer com que ele adquire conhecimento para poder fazer a instalação dos equipamentos, dos produtos. Não só o on-grid, mas o off-grid também. Então, para o on-grid, né, é sim necessário, ainda mais se ele quiser trabalhar com os produtos da Intelbras. Hoje, para que ele possa vender o equipamento da Intelbras, é necessário que ele faça uma certificação de energia solar ou uma prova de validação, caso ele já tenha um conhecimento técnico, tá? E
por conta desse cenário que hoje nós estamos vivendo, as nossas certificações estão pausadas. Mas a gente está com uma previsão de tentar lançar um curso de certificação no portal de treinamentos da Intelbras, para que as pessoas que ainda não trabalham com a Intelbras e necessitam da certificação para entender o cenário, né, faça a certificação e depois faça a prova. E aí vai estar totalmente habilitado a trabalhar com os produtos on-grid. Falando do cenário off-grid, não tem necessidade dele fazer nenhum tipo de treinamento. Ele pode hoje ir até uma distribuição Intelbras, uma distribuidora Intelbras do local onde ele mora e adquirir esses equipamentos, né? E quais são esses equipamentos, né, que ele vai adquirir na distribuidora? Então ele vai conseguir adquirir, né, o controlador de carga PWM, né, de diversas amperagens, tá? Ele vai conseguir também adquirir o controlador de carga MPPT, né, que nós temos 2 hoje, tá? E também ele consegue adquirir os módulos fotovoltaicos para esse cenário, que pode ser o de 160 watts ou o de 330 watts, tá? Para o cenário off-grid, é interessante se ele participar das nossas lives que a gente tem feito, né, durante a semana, porque além dele ser capacitado para poder fazer a instalação do equipamento, ele vai entender um pouco melhor de como dimensionar o projeto sem precisar ficar preso a uma plataforma, né, que é a que a Intelbras disponibiliza para que eles possam estar fazendo o dimensionamento. Porque muitas das vezes o cliente ele tem aquela preocupação em entender o que ele está fazendo. Ele quer descobrir o que está por trás da calculadora. E ele só vai conseguir descobrir o que está por trás da calculadora se ele assistir os nossos treinamentos para dimensionamento de off-grid. Né? Legal. E aí ele consegue entender bem a calculadora e entender o cenário a qual ele vai aplicar aquela solução. Legal. O treinamento é logo depois aqui, né? Logo depois. Vamos colocar na descrição Isso. aqui do vídeo o link ali para você assistir. Exato. Tem uma questão ali, o NetBio está apresentando o cenário dele e eu, olhando de fora, acho que tem 2 alternativas para ele ali, né? Ele está dizendo, ele tem energia da rua na torre, tem muita queda de energia. Como posso colocar o sistema solar para não interromper a energia na torre? Vocês têm essa solução? Eu acredito que ele já deve ter um no-break ali instalado, né? No-break Intelbras. Vai suprir essa variação aí da energia, ele vai ficar pelo no-break. E como ele tem energia próxima, para ser um custo menor, instalar um sistema on-grid. Se ele não tem conexão, se falha muita conexão porque no momento do on-grid ali, ele vai ficar só no no-break, né? Já o off-grid vai fazer a função do no-break e também do sistema do on-grid. Então ele vai depender do tamanho da carga para ver economicamente qual se encaixa mais no teu cenário. Mas eu acredito que os dois são as soluções ideais aí para ele fazer a instalação. Ele poderia ter o on-grid que ajuda ele com a conta de energia, inclusive. Perfeito. E o off-grid para funcionar além de carregar as baterias como uma espécie de um no-break, mas não substitui ainda assim o no-break, né? Ou sim, como que você... Não, daí eu consigo extrair, tirar funções. o no-break. Com o off-grid eu extraio o no-break. O no-break vai funcionar com o on-grid no sistema e o off-grid só o off-grid, sem no-break. Porque o off-grid, querendo ou não, ele já é um no-break. Já tem essa possibilidade. O sistema do off-grid vai te atender completamente. E o on-grid aí vai variar de acordo com o que ele precisa, né? Tem que ver a autonomia, qual que é a tua radiação solar, os teus índices aí, para que a gente possa ter uma assertividade. Quanto que ele gasta de conta, de luz. E analisar efetivamente, né? Legal. Outro detalhe que eu inverti aqui, pessoal, no momento que o Henrique estava apresentando, eu coloquei agora a minha fonte alimentar o meu controlador MPPT para carregar minhas baterias. Grande diferença entre um cenário e outro do on-grid e do off-grid, que o nosso controlador, ele tem a possibilidade do MPPT, né, fazer o teste, deixa eu resetar ali, o qual eu vou alimentar meu banco de baterias com a maior possibilidade de corrente, né? Aqui eu estou injetando 0,79
de corrente como se fossem meus módulos fotovoltaicos, e depois meu contador de MPPT está convertendo essa tensão máxima, porque meu banco de baterias é 12 volts, né? Eu estou alimentando com 22. O que o meu MPPT está fazendo? Ele está rebaixando a tensão para se adequar à bateria e subindo a minha corrente de carga do meu controlador. Então ele tem a capacidade de fazer isso. Já o PWM, eu vou injetar a corrente nos módulos fotovoltaicos, o PWM vai ajustar a tensão conforme a bateria e vai mandar a corrente dos meus módulos, como simulado na tensão aqui a corrente na minha fonte, vai alimentar a minha bateria diretamente com a mesma corrente. Então, essa é a grande diferença aí no PWM. Ele consegue absorver mais energia, entregar mais energia no meu banco de baterias e, consequentemente, aí para a nossa carga, né? Então, dependendo do cenário de aplicação, nós vamos ter tensões dos módulos fotovoltaicos semelhante à entrada de maior rendimento do controlador PWM. Então, são duas possibilidades que, bem caseadas, tu vai ter alto rendimento no sistema. Esse é algo que vocês têm que analisar no momento que vai fazer um dimensionamento do sistema fotovoltaico. Tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, porque é autonomia, é um equipamento que tu precisa estar ligado. Então, tem que tomar bastante cuidado. Legal. Tem o Wesley Queiroz, ele fez uma pergunta interessante ali. É possível ligar qualquer dispositivo fazendo o dimensionamento correto? Perfeito. Exatamente. Inclusive, ligar é a parte mais fácil. A questão mais complexa do dimensionamento é a autonomia, Cláudio. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Legal. Outras possibilidades? Eu acho que o Henrique ia comentar alguma coisa. Sim. Eu queria fazer uma consideração, porque muitas pessoas têm ainda uma dificuldade de entender quando eu vou oferecer o sistema fotovoltaico off-grid e quando eu vou oferecer o sistema fotovoltaico on-grid. O sistema off-grid, a gente entende-se que, para que a gente possa oferecer para o nosso cliente, ele tem que estar em uma área remota. E não é necessariamente via de regra, porque em áreas urbanas a gente também consegue atender esse cliente com o sistema off-grid. Lógico, a gente não vai atender uma demanda muito alta com o sistema off-grid em áreas urbanas, até porque para áreas urbanas nós temos o sistema on-grid, que é o conectado à rede da concessionária. Então, o off-grid, qual é a solução que a gente pode empregar, né? A gente já falou algumas aqui, né, com relação à comunicação, né, com relação a CFTV, né, a redes, mas a gente também pode empregar em outras soluções que não estão integradas em si, né, com esse cenário que a gente mostrou, como bomba d'água de prédio, né, que ela tem que armar de tempo em tempo para poder encher a caixa d'água do cliente, portão eletrônico, né, saída e entrada da casa do cliente, né, que o Andrés comentou lá no início. Então, luzes de iluminação da área externa da casa do cliente, tudo isso, né, integrado no sistema off-grid, vai fazer com que o seu cliente também tenha um desconto na sua fatura de energia, né? Então, é sempre bom entender o cenário a qual você quer levar a solução off-grid para que você possa ajudar o seu cliente a economizar energia, que no caso do sistema on-grid e off-grid, foi para isso que eles foram desenvolvidos. Uma coisa interessante que você falou agora e que me veio agora na mente, né, é que o sistema solar, né, off-grid, ele passa a ser uma ferramenta, né, mais uma possibilidade para qualquer um que trabalha com instalação de qualquer coisa. Né? Você que trabalha com CFTV, você que trabalha com rede, você que trabalha com portão, você que trabalha com controle de acesso, você pode ter isso na manga para oferecer uma solução para o cliente onde ele não tem possibilidade. Olha a solução que essa semana veio uma revenda para nós fazer o dimensionamento. Eles solicitaram, vão fazer uma obra, fazer um prédio, e a concessionária está retardando muito para fazer o ramal de entrada lá, conectar a instalação à rede. E o sistema de vigilância lá hoje é cachorros. O pessoal bota cachorro naquele lugar, naquele prédio lá, para o pessoal não levar os equipamentos da obra, né? Serra, equipamentos, enfim, ferramentas. E então ele está fazendo o dimensionamento do sistema off-grid para atender momentaneamente até eles fazerem a conexão
na concessionária de energia ali, para não parar a obra, né? Então, tem toda essa importância no sistema oferecer o sistema certo, no momento certo, para o cliente certo. Sim, esse lance é legal, né? Ele pode montar um poste autônomo, conforme a obra vai evoluindo, ele tira o poste dali, coloca no outro lugar, coloca no outro lugar, coloca no outro lugar. E esse é um sistema só para vigilância, né? Então, provavelmente ele vai ter outras aplicações que ele vai utilizar o sistema novamente, né? Então, é um cenário que ele vai, esse nosso cliente, essa revenda, ele vai alugar o sistema por um determinado tempo ali, né? Um potencial. Terminou a obra, ele traz e aluga para outro. Mais exato, vai se pagando o sistema aí, né? Então, de negócio, bacana. É um modelo de negócio que também tem viabilidade econômica, né? Legal. Eu tinha uma pergunta ali que eu tinha lido, acho que é do Thiago Deon, até que porcentagem de controle, de corrente do controlador de carga posso utilizar normalmente? Esse ciclo, a nossa calculadora já verifica o ciclo de descarga das baterias, Thiago. Então ela facilita aí no momento do dimensionamento. Essa corrente tem que garantir o ciclo de carga, né, durante o dia, e no período da noite um descarga. Por isso que a gente tem no dimensionamento duas características, que é no momento da descarga e no momento da carga, que a gente vai explicar logo no treinamento que o Henrique vai ministrar aí mais adiante. Maravilha. Tem um relato ali do Cláudio Passos. Valeu, Cláudio, pelo seu comentário ali. Fez um sistema com rádio NVR, 4 câmeras, um roteador utilizando rede elétrica e sistema off-grid sem no-break, funciona perfeitamente. O local tem várias interrupções por ser área rural. É um pouco da resposta ali para o NetBio oficial que ele colocou lá em cima, que tinha muita interrupção. Complementando, em área rural, o potencial é absurdo, né? Grande parte das instalações rurais, eles querem instalar lá no açude, lá no campo, lá mesmo, um sistema fotovoltaico para extrair água de uma vertente, algo assim. Então, é um cenário que também vai ser bastante explorado. E nesse cenário, talvez eu não precise utilizar nem baterias, porque dependendo do bombeamento vai ser só no período do dia. Se caso ocorrer um dia de sombreamento, daí sim ele vai precisar um banco de baterias, né? Mas se tiver sombreamento ou nuvem carregada, já vai estar molhando, por exemplo. Então, se tiver um sistema de irrigação com o sistema off-grid, é um cenário, pessoal, que tem bastante a explorar. Vão na AgriShow, nessas outras feiras que tem de agronomia, que tem bastante mercado para sistemas off-grid. Legal. Nesse cenário. Uma pergunta agora que vai ajudar, acho que muita gente, e voltando um pouco lá no início da nossa conversa, resgatando tudo que a gente viu também. Como começar hoje? Não sei nada sobre isso. Qual é o caminho que eu devo seguir hoje? Exatamente. Essa é uma questão bem importante, porque a gente considera que um bom instalador ali vai estar no cenário diferenciado, né? Aquele que já tem uma formação técnica, aquele cara que já fez algumas instalações, já aprendeu na parte de experiência mesmo, né? E para nós da Intelbras, a gente está criando treinamentos focados nesse cara, que ele não conhece nada de energia, que ele não conhece nada do cenário de energia solar. Então a gente está, nós em parcerias com o Henrique, lá instrutor da região do Rio de Janeiro, e outros instrutores espalhados pelo Brasil inteiro, ministrando treinamentos nesse momento, né, EAD, para que você possa receber esses conhecimentos e tiver assertividade no momento de fazer o dimensionamento do sistema solar para todo ou qualquer cliente aí. Então, acompanhar os nossos treinamentos no portal de treinamentos e também fazer nossos webinários aí que a gente está falando de tecnologia, falando de como dimensionar, como é que eu vou ligar os módulos solares no controlador, no inversor, qual que é o limite, o que eu tenho que me atentar no momento de fazer o dimensionamento, áreas de sombreamento, se eu vou utilizar MPPT, PWM. As ferramentas, calculadora. A gente traz todo os materiais necessários para você ficar um expert nessa... Legal. Eu vou pedir para o Henrique colocar ali no chat aqui o link. Você tem o link aí do curso? Coloca ali para a galera o link do curso. Eu vi umas pessoas pedindo ali. Coloco sim, pode deixar que eu coloco lá. Maravilha. Tem uma pergunta ali que eu acho interessante também. O Marcelo Mendes, ele está perguntando... O Marcelo Mendes, não, desculpa. O Lau Berger, como agir quando o cliente pretende no futuro
adicionar bomba de piscina, poço e ar-condicionado. Então ele fez hoje, mas no futuro ele quer adicionar mais coisas. Esse é algo extraordinário de energia solar, porque ela é totalmente modular. Sendo modular, dependendo da aplicação, eu vou instalando sistemas. Por quê? Por que eu não vou colocar agora um sistema grande para atender daqui 5, 6 anos? Porque daqui 5, 6 anos o nosso preço do produto deve baixar extraordinariamente. Nosso não, né? O preço da tecnologia, a tecnologia deve baixar. Né? No modo geral, ela vai baixando, ela está em decréscimo, né, no decorrer dos anos. Então, mais que 5 anos eu não instalo um sistema para assumir aí uma potência elevada. Eu instalo a cada momento, dependendo da carga que ele vai instalar, eu vou agregando aí, compondo com módulos, compondo com inversor, controlador de carga e assim adiante, né? Eu vou instalando mais sistemas aí. Ele é modular, isso que é o... Eu vou lá, volto lá na calculadora, agora o meu consumo era X, agora é X vezes 4. Exato. Ele vai me dar mais quantas baterias. Até falando de bomba de piscina ali, no caso, nesse cenário, eu vou instalar um sistema o qual eu tenho que tomar cuidado em relação ao dimensionamento do inversor. Porque no momento da partida da minha bomba, ele tem um pico de corrente. E o meu inversor tem que suprir essa corrente em determinado tempo. Esse é um gancho que tem que tomar cuidado, porque senão tu queima o inversor. Então tem que verificar as especificações técnicas da bomba, porque a corrente nominal dela pode passar 3, 4 vezes a nominal, né? E o nosso inversor tem que suprir essa capacidade aí, de pico no determinado tempo. Então, qualquer bomba que a gente vai fazer instalação tem que tomar cuidado em relação a isso. Tem um comentário ali do Marcelo Mendes. Temos desenho de um modelo para a solução rural de câmeras. Quais os itens compõem esse cenário? Essa pergunta ela é respondida da seguinte forma, né? Existem várias coisas que você precisa olhar para um cenário rural com câmeras. É o que a gente está mostrando aqui. Existem os produtos de energia solar, que são os inversores, os painéis. Existe a parte de CFTV, que são as câmeras e os dispositivos de segurança. E existe a forma de comunicar, de transmitir a comunicação dessas câmeras para onde você quer, como é que é o nosso caso aqui, né? Então a gente tem tudo aqui para essa aplicação. Pode ser que para o seu cenário o rádio não seja o ideal, seja uma fibra ótica. Pode ser que para o seu cenário uma câmera só não seja o ideal, sejam várias. Então é importante entender o conceito de todos para que você consiga montar a sua solução com base na necessidade do teu cliente, né? O modelo, né, eu acho que vou chamar aqui de diagrama em blocos disso, seria a parte solar, controlador de carga, baterias, cabeamento e painel, o bloco rede, switch PoE, rádio e tudo mais, ou meio físico, né, ou fibra ótica. Então é separado em blocos e é importante entender cada um desses blocos. Como você já é de CFTV, acho que a parte de CFTV já está dominada por você. Até interessante acompanhar os nossos treinamentos, porque a gente está desenvolvendo treinamentos específicos de integração com os produtos Intelbras. Então, nesse cenário que ele vai fazer aí, a gente já está trabalhando o que você deve levar em consideração para dimensionar o sistema dessa aplicação que ele precisa. Dimensionar o sistema, a parte solar da aplicação que ele precisa. E exatamente essa. A gente está trazendo os treinamentos com o que ele precisa considerar no momento de dimensionar. Treinamento específico, se está nos nossos webinars, a gente já fez na semana retrasada aí alguns webinars de integração dos produtos. Legal. Seria um cenário aí para você acompanhar nas próximas, porque a gente vai trazer novamente esses cenários, porque são grandes focos de aplicação aí. Bacana, bacana. Tem uma outra pergunta ali, que era do... Bateria de alta corrente leva mais tempo para carregar e compartilha, acho que é um comentário que ele colocou, né? Não pode esquecer do tempo de recarga da bateria, que ele está falando que a bateria de alta corrente leva mais tempo para carregar e compartilha o consumo do sistema. Enquanto ela está carregando, ela está consumindo... Ela tem o ciclo dela, né? E quanto mais corrente tem a bateria, mais tempo ela leva para carregar. Depende do que eu tenho para fornecer energia. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é um 4024. Eu tenho 40 amperes para entregar para o meu banco de baterias. Então, eu não sei qual que é o tipo de bateria. Imagina uma bateria de 250 amperes. Quanto tempo ela vai levar aí? Vai levar 5 horas mais ou menos, praticamente para chegar a um regime de flutuação. Se atentar, porque a tensão ela sobe rápido. O que demora
para acumular ali a corrente dentro da bateria, porque bateria basicamente é uma transformação química em elétrica, né? Sim. E depois a gente faz a transformação elétrica para química no momento da carga. Então esse fluxo depende da tecnologia da bateria e das características internas, porque não adianta eu forçar ela a carregar um tempo muito curto, que ela pode acabar se danificando também, né? Então tem que tomar bastante cuidado e verificar as características da bateria para fazer um dimensionamento mais assertivo. Maravilha. Só para complementar, a Intelbras sim, ela vai ter algum parceiro aí de baterias com baterias com características já testadas com os produtos Intelbras para dar garantia na autonomia da nossa calculadora. Legal. E isso faz com que você tenha confiabilidade em utilizar a nossa ferramenta para dimensionar qualquer sistemas aí que usar a criatividade dos clientes, né, para explorar bastante isso aí. De acordo com o cenário dele. Essa é a pergunta do Alexandre Silva, se a Intelbras vai comercializar baterias estacionárias e também inversores off-grid para serem conectados às baterias. Inversores eu acredito que vai ser bem logo, tá? Bem logo. A gente já tem alguns produtos em teste de campo, logo aí a gente já estará disponibilizando também nos nossos distribuidores. Aí um outro grande ponto, porque o sistema on-grid a gente vende através da plataforma solar. Então você precisa de uma certificação, treinamento técnico para poder comercializar, né, e receber esses produtos direto no cliente. O off-grid não, o cliente pode comprar esses equipamentos diretamente no distribuidor da Intelbras. Então facilita, a gente não está cobrando nenhum tipo de treinamento, apenas que você tenha conhecimento técnico para que faça uma instalação assertiva aí, né? Tá. Maravilha. Henrique, quer fazer mais uma pontuação aí? Eu sei que daqui a pouco você tem um treinamento ali para ministrar para a galera. Sim. Na verdade, eu queria falar só mais um pouquinho sobre o sistema off-grid, né? Porque já que é o cenário que a gente está abordando bem aqui, né? Hoje no sistema off-grid existem duas possibilidades para que você possa estar alimentando o seu dispositivo, né? Então você tem dispositivos que aceitam correntes contínuas e dispositivos que aceitam corrente alternada, né? Como o Anderson mesmo falou aí, a Intelbras está desenvolvendo um inversor para poder compor esse sistema off-grid, né, onde o cliente, além de atender, né, dispositivos com corrente contínua através do controlador de carga, ele também vai conseguir atender os dispositivos de corrente alternada com os inversores Intelbras. Então, só para que o cliente possa entender um pouco mais dessa tecnologia, com o meu sistema atual, né, que a Intelbras fornece hoje, nós conseguimos ligar dispositivos que aceitam corrente contínua através do controlador de carga mesmo, né? Sempre respeitando, logicamente, a tensão do dispositivo, por conta da variação da bateria, né? Por conta da tensão de variação da bateria que vai jogar para o dispositivo, tá? Caso você tenha que ligar um dispositivo que seja de corrente alternada, como geladeira, né, televisão, notebook, determinados eletrodomésticos, né, que a gente tem dentro de uma residência, é necessário ter um inversor. E aí a gente tem que colocar o inversor para que ele possa transformar essa corrente contínua em alternada para poder atender esses dispositivos. Então a Intelbras, atualmente, ela tem uma solução bem completa e para o futuro vai completar ainda mais, né? Como o Andressa mesmo falou, ela está para fechar parcerias, né, com a bateria em si, e aí o cliente ele vai conseguir ir na distribuidora comprar todos os equipamentos, né, desde os módulos até o inversor, que seria a solução total. Era isso que eu queria falar com vocês. Maravilha, André. Maravilha. Mais alguma consideração? Obrigado. Não, acredito que seja isso. Nós vamos para o webinar daqui a pouquinho. Isso aí. Então eu vou colocar ali na descrição, até respondi ali no chat, mas já vou deixar aqui para vocês. Eu vou colocar daqui a 3 minutos a descrição, o link ali na descrição desse vídeo que vai ficar gravado. Assim que eu finalizar aqui, vai virar um vídeo. No mesmo link, você clica que vai estar lá na descrição o link para o treinamento deles daqui a pouquinho. Não percam. Beleza? Valeu, obrigado pessoal mais uma vez, teremos próximas aí com certeza. Isso daí, amanhã a gente vai estar aqui com o controle de acesso falando de catracas, então não perca amanhã mais uma live com o analista Benaia. Semana que vem a gente tem uma nova agenda, então continue acompanhando a gente aqui. Acompanhe a gente também lá no Intelbras, sou parceiro Intelbras no Instagram, que a gente também tem a proposta de levar bastante conteúdo e conectar com vocês por lá também, ok? Valeu Andreison, valeu Henrique. Até a próxima, galera. Obrigado. Tchau.